abençoado, amados? Amém. Pastor Fernando pensa que só ele toma água? Encontrou um parceiro. Louvado seja Deus. Mais uma noite dessa campanha qual está sendo colocada diante dos irmãos através da vida de José. E é uma passagem muito linda. E aqui no capítulo 45, José dá-se a conhecer. Dá-se a conhecer. Ou seja, ele se apresenta diante dos seus irmãos e se revela aos seus irmãos, dizendo que ele é José. No 45 diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos a minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Eu creio que a maioria dos amados já conhece a história de José, o que José já passou, o que ele passou na vida, o sofrimento dele para chegar ao ponto que ele chegou. No começo da vida de José, ele vivia com mais 9 irmãos e com 10 irmãos, e com ele se fazia 11. Não, 11 irmãos, com ele se fazia 12. E José era filho de Raquel. Os outros irmãos deles eram filhos de Zilpa, e de Bila. Mas como Jacó amava muito a Raquel, e Deus concedeu na sua velhice Jacó ficou muito contente, a ponto de preparar, como os amados já sabem, uma túnica de diversas cores. E só era feita uma túnica dessa para pessoas especiais. Você pode dizer assim para você: eu sou especial para Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos que Jacó, como gostava muito de José, presenteou com esta túnica. E além do mais, ele tomava conta dos seus irmãos. Ele não era uma pessoa que apacentava ovelhas, ele não era uma pessoa que trabalhava duro, ele não era pessoa para ser escravo, ele era pessoa para comandar. Então os seus irmãos ficou muito irritado, ficava com muita inveja de José. E nós vamos ver que no começo da vida de José, quando ele tinha 17 anos no começo, ele chegou diante de seus irmãos, mesmo com tanta inveja que os irmãos tinham dele. Ele chegou: olha, nós estávamos no campo, e 11 feixes se levantaram, e o meu se levantou mais, foi mais alto, a ponto de que os outros feixes se curvassem diante de mim. Deus já estava preparando a vida de José para um futuro melhor, para um futuro próspero, para um futuro cheio de bênçãos, para um futuro riquíssimo. Então nós vemos que os irmãos de José já ficaram mais irritados ainda. Não bastasse isso, quando estava reunindo toda a família, José falou: olha, eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua e mais 11 estrelas caíam diante de mim. Até a ponto de Jacó falou: escuta, quem é você para estar falando isso? Ele ganhou a lança na hora, ele ganhou no ato.
Ou será que até eu e a mãe dele vai se curvar diante dele? E seus irmãos ficaram em fúria maior ainda, ao ponto de planejar a morte dele. Só que Deus, como tinha um plano muito maravilhoso, muito especial para José, não permitiu que ele morresse, mas tramaram a morte dele, a ponto de que venderam eles para os egípcios, venderam como escravo. E nós, nos dias de hoje, nós já ouvimos muitas palavras e promessas para nossas vidas. Ultimamente eu tenho ouvido muita mensagem dentro dessa igreja, e uma palavra que me trouxe e caiu no meu coração, e eu pude ver que é verdade, que trouxe o título: Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque o pregador que está aqui já se ligou. Eu ouvi uma outra pregação a respeito de crise. Nós temos até mania de falar: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E às vezes é uma falha nossa, nós estamos em Cristo realmente, mas a crise ela existe. Nós vamos ver que durante este capítulo, José foi parar na mão de Faraó para ser abençoado por causa da crise. Então, meus queridos, quando José chegou no Egito e foi vendido como escravo, primeiramente ele foi aonde? Nas mãos de Potifar, e foi acusado de algo que ele não fez. E nós vamos ver que na história de José ele sofreu muito, até o ponto de ele ser preso e depois revelar o sonho de Faraó. Lá no começo, Deus já estava mostrando a grandeza de José. Deus já estava mostrando que ele ia ser poderoso na terra. Lá estava mostrando que José ia ser abençoadíssimo na terra, e que através da vida dele, vidas também seriam abençoadas. Eu creio que você já ouviu muitas palavras e profecias, e que Deus prometeu algo para você, e que por vezes você está demorando, está pensando, está demorando a acontecer na minha vida. Se nós formos olhar os grandes profetas, teve profetas que demoraram muitos anos para receber sua bênção. Então nós começamos a pensar: está demorando, nós vamos fazer 12 dias de reflexão para 12 meses de renovação. Então todos os meses nós temos que estar renovados em nome de Jesus. Louvado seja Jesus, louvado seja Deus. Queridos, nessa palavra nós temos que ver que na nossa vida nós temos que fazer uma introspecção em nossa vida. O que é uma introspecção? É uma observação dos próprios pensamentos ou sentimentos nossos. Então, às vezes nós trazemos coisas, às vezes, do passado. Você se lembra de uma coisa muito antiga? Quem se lembra, levanta a mão. Muito antiga. Não importa se seja bom ou seja ruim. Você se lembra? Só pouquinha gente. Eu creio que todo mundo passou por uma situação difícil lá no passado. E parece que quando entra dentro de você novamente, parece que você se sente amargurado, angustiado, de uma maneira terrível. Lá em Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não se lembre das coisas passadas, mas também você não pode se considerar essas coisas antigas, porque quando nós fazemos uma introspecção na nossa vida, parece que a gente está vivendo novamente, e a nossa esperança é de uma vida melhor. E quando nós acordamos,
é porque nós estamos fazendo uma reflexão da nossa vida. E o que é uma reflexão? Primeiro, ato ou efeito de refletir. Segundo, volta da consciência do espírito sobre si mesmo para exame do seu próprio conteúdo. Então você vê que você faz uma introspecção, você viaja no tempo, parece que você volta lá atrás e parece que aquilo está te fazendo mal, ou parece que está fazendo bem para você. De repente você quer viver novamente aquele ato que foi tão bom, ou que aquele ato que foi mal, você está vivendo, traz angústia para você. Então quando nós acordamos, fazemos uma reflexão. Então é necessário que nesses 12 dias nós possamos fazer uma reflexão, para que nós possamos a cada dia ter uma renovação em nome de Jesus. E não era diferente na vida de José. Nós vemos que até os irmãos chegaram na presença de José, José sofreu muito. Porque naquele momento em que os irmãos apareceram, ele pôde pensar, eu creio que passou tudo na cabeça dele o que tinha acontecido. Porque na palavra diz, olha, para que eles não ficassem arrependidos, pasmados, ou sei lá, com medo do que eles fizeram no passado. E antes disso aí, José só viu os irmãos. Então eu creio que naquele momento ele fez uma introspecção na vida dele. E ele pensou tudo aquilo que ele tinha vivido e passado com a família dele e com os irmãos dele. E quando ele acordou, foi quando ele chegou e falou para os irmãos: chegai-vos a mim, venham até mim. Queridos, por que essa volta toda? Para falar um pouquinho só do sofrimento de José, mas conforme diz aqui no capítulo, diz que José fala assim: olha, vocês, eu sou José, vocês são meus irmãos, e eu estou aqui não é à toa não, eu sofri não é à toa, o que eu passei não é à toa, eu passei esse sofrimento porque Deus tinha o melhor para a minha vida. Nos dias de hoje, meus queridos, nós vemos que nós estamos em crise, e essa crise é mundial. A gente vai falar, não, mas os caras estão comprando tudo jogadores do Corinthians aí, está pagando uma fortuna, a China está bombando. Está em crise, meus queridos. O mundo está em crise. A crise, ela existe. Ela existe. Quem pode falar que está 100%? Som. Quem pode falar que está 100% bem? No meio financeiro, você é capaz de falar que está tudo bem no meio financeiro na sua vida? Quem está nessa situação, levante a mão. Louvado seja Deus, os irmãos até abaixaram a mão, né? Em vez de levantar. O mundo está em crise. E nós também atravessamos essa crise. Nós compartilhamos essa crise. José também, ele compartilhou de uma crise. Mas quando ele foi para aquele povo, para ser adotado por aquele povo, ele teria que ser abençoado pelo inimigo. Os egípcios eram inimigos, mas Deus preparou um momento para que ele fosse abençoado. Deus preparou um momento para que ele vivesse um momento de glória. Deus preparou um momento para que ele desfrutasse dos bens da terra. E aquela crise era em toda a terra. Aquela crise era em toda a terra. E um lugar que não poderia acontecer nada era no Egito, que é deserto. Não poderia acontecer nada. Mas foi lá que Deus prosperou. Foi lá que Deus sustentou o povo. Foi lá que Deus enviou José para que herdasse as bênçãos do Senhor. Foi lá que Deus enviou José para que no futuro abençoasse mais as famílias deles. Então, quando foi colocado o cargo na mão de José, através da interpretação de sonhos de Faraó, no meio da multidão, Faraó tirou o anel da mão dele e colocou na mão de José.
Queridos, nós temos que ver que nós temos que ser respeitados. Não importa o momento de crise, não importa a dificuldade que você está atravessando dentro do seu lar, não importa a dificuldade que você esteja atravessando no seu serviço, por onde você anda, não importa. Você tem que ser respeitado, você tem que ser reconhecido. Nós temos que ser reconhecidos, porque nós somos filhos de Deus. Ele nos deu esse poder de nós sermos chamados filhos de Deus. E José, quando ele foi governador, que ele viu os irmãos se achegar por causa da fome, ele começou a bolar muitos planos. Ele não podia ir direto. Ele podia ir direto nos irmãos. Olha, vem aqui, eu conheço vocês, vocês são meus irmãos. Vem aqui, me abraça, vamos nos alegrar, vamos fazer festa. Vocês vieram, olha, agora eu sou governador, agora eu mando nessa terra, agora eu posso abençoar para vocês, eu posso dar muitos bens para vocês. Ele poderia ter feito isso. Mas eu creio que ele pode ter brincado um pouquinho. Olha, vamos fazer isso com os empregados. Vamos fazer assim, depois vamos fazer assim, depois vamos fazer assim, até o ponto de ele chegar bem próximo de mim. E às vezes nós temos um erro também, meus irmãos. Às vezes nós temos um erro. Às vezes tem algo que vem nos machucando há muito tempo, e que o nosso coração está triste. Mesmo que nós somos abençoados por Deus, tem muitas coisas que estão magoando o nosso coração. Talvez seja na vida conjugal, talvez seja na vida financeira, talvez seja na vida como pai, como filho, como mãe, ou como irmãos em Cristo, ou com algum familiar. Talvez nós temos deixado entrar algo no nosso coração e nós ainda estamos na introspecção, e isso está machucando a nossa vida. E José, ele poderia muito bem falar: olha, eu sou seu irmão, vem até aqui que eu vou abençoar vocês. E nós também, por causa dessas situações, nós estamos passando por lutas que às vezes nós nem merecemos e nem queremos. Então vamos nos acordar para que a nossa bênção venha em nossas mãos. José, quando ele deu-se a conhecer, ele precisou trazer todos os irmãos dele na presença dele. Ele segurou até o mais novo como garantia. Ele segurou até o mais novo como garantia. Quando eles voltassem, juntaria todos e iriam participar do banquete com José. E não é diferente, queridos. Quando nós estamos nessa situação de amargura, de tristeza, passando por algum problema que tem magoado, você vai na introspecção, você fala: estou passando novamente aquela situação ruim, uma situação que eu não quero, mas é necessário que nesta noite você acorde. É necessário que você nesta noite faça uma reflexão na tua vida. É necessário que você traga na vida de parentes, de vidas que estão ao seu lado, perdoando, ganhando essas vidas, chamando para si, trazendo para diante de ti e abençoando também, porque nós temos esse poder de abençoar. Tanto é que José, quando abraçou os irmãos, que ele se deu-se a conhecer, ele perguntou: ainda vive meu pai? E os irmãos atemorizados não falaram nada. Então tem muitas situações nas nossas vidas que nós passamos e alguém pergunta: como está a sua vida? Como é que está a sua vida? E você se engasga, você fica mudo e você não fala. De repente até seu inimigo me perguntar para você: ei, você está precisando de alguma coisa? Aí você é capaz de falar assim: eu sou inimigo dele, eu vou precisar de alguma coisa dele? Então nós temos que fazer uma reflexão
deixar essas coisas velhas. Não vos lembreis das coisas passadas, mas também não considereis as antigas. Não considera ela como antiga. Ela pode fazer parte da tua vida. E isso às vezes tem machucado o seu ego, o seu eu. Tem trazido uma ferida no teu coração. Você às vezes até chora por causa desse sofrimento. José aqui mandou trazer a família dele, e o pai dele foi abençoado em nome de Jesus. Diz assim, lá no 11, que quando os irmãos viram que ele se deu a conhecer, diz assim: ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzida à pobreza, tu e tua casa e tudo que tens, os vossos olhos e os olhos dos meus irmãos Benjamim, veem que é a minha boca que fala. Fazei, pois sabera meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então lançou no pescoço de Benjamim seu irmão e chorou. E Benjamim chorou também com ele no pescoço dele, abraçado, e ambos se beijaram. Queridos, como está difícil, né? A pessoa se dar a conhecer, esse se dar a conhecer, ou seja, pedir perdão para alguém, abraçar esse alguém, chorar com esse alguém, beijar esse alguém. É difícil, não é? É tão difícil. Deus pergunta nessa noite: você tem sofrido, não tem? Você tem passado situações difíceis, até aqui você tem sofrido, mas Deus tem uma promessa de bênçãos. Deus tem uma promessa de vitória, assim como teve na vida de José. Preparou José. Esse teu sofrimento, esse nosso sofrimento, é para a glória de Deus. Esse nosso sofrimento é para que Deus, é para saber que Deus está nos moldando. Por isso que é necessário nós fazermos reflexão para a renovação. Por isso que nós podemos declarar que nós temos que ser renovados nesses 12 dias. E que após esses 12 dias, os outros dias também são de renovação em nossas vidas. Então, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele pôde ter o prazer de abraçá-los, beijá-los, chorar junto com eles. Já não foi aquele choro que ele chorou na introspecção, onde veio totalmente a amargura no coração dele, onde ele pôde ver que esse choro que ele estava chorando agora era um choro de alegria, um choro de paz, um choro de saber que ele estava junto com a sua família, e ele tinha o poder de abençoar esta família. Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. E quando se fala abundante, você tem ouvido falar muito aqui, é de uma maneira geral, não é somente financeiro. Porque se as nossas bênçãos fossem só financeiras, não ia ter graça na nossa vida. A Bíblia nos relata que nós aceitamos a Jesus, mas também que nós não escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. E que Ele diz também que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E quando nós estamos com Cristo, quando nós vivemos com Cristo, quando nós caminhamos com Cristo, nós também certamente venceremos as nossas aflições. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu queria um pouquinho mais além, lá no 18 e 19, que diz assim: tomai o vosso pai e a vossa família e vinde a mim,
eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Isaías 1,19 diz assim: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis de todos os bens dessa terra. É maravilhoso, né? Olha a promessa de Deus. Mas se ouvir e obedecer. E nessa campanha está aqui, ó: ouvir, praticar e viver. E diz assim: a ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai em vinde. Não vos pese coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Olha que promessa linda. Olha que promessa linda. Você está desempregado? Está terrível. O desemprego está terrível. A sua situação financeira não está bem? Não está bem. Está trabalhando, mas não está bem. Você está passando um perrengue? Está passando um perrengue. Mas Jesus Cristo, Ele tem uma promessa de vitória para a tua vida. Para isso Ele morreu na cruz do Calvário, para te dar uma vida abundante. Ele morreu até a morte que era nossa. Ele morreu por nós, para nos dar uma vida abundante em todas as áreas de nossas vidas. Aleluia. Nós podemos ver que José ele sofreu muito. Aqui a palavra diz: José, o jovem cujos sonhos converteram-se em realidade. E o que você sonha, meu irmão, o que Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel com a sua palavra para cumprir na tua vida. Toda a vida de José foi convertido em realidade. Ele pôde viver e comer os bens da terra por obediência, por ouvir Deus, por praticar a vontade de Deus, e passou a viver da maneira que Deus quis, debaixo da bênção do Senhor. E nesta noite você também tem uma promessa de viver debaixo da bênção do Senhor, agraciado pelo Senhor. Mas ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, e você vai viver os melhores momentos da tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. José sofreu, José foi escravo, José foi preso, José interpretou sonhos, e foi entregue nas mãos de José um anel como segundo homem da terra do Egito, e ele foi governou por muito tempo, e abençoou muitas pessoas que às vezes não sabiam para onde ir, o que fazer em meio à crise, em meio à fome. Deus deu a sabedoria para ele, e ele sustentou todo aquele povo do Egito e mais a circunvizinhança. Foi abençoado através da vida de José. Que nessa noite Deus possa ter falado no teu coração, que você possa fazer uma reflexão na tua vida, e aquilo que é de ruim expulsa, coloca por terra em nome de Jesus. Se for falta de perdão, perdoe. Se for necessário você abraçar alguém que você está magoado, abrace, chore com ele. Talvez ele precise do teu abraço. Talvez você precise do abraço desse alguém. Os irmãos de José fizeram ele sofrer, mas depois eles desfrutaram das bênçãos do Senhor, se abraçaram, se beijaram, se confraternizaram. E você, meu querido, você é irmão daquele que está do teu lado, irmão em Cristo. Você é irmão, você é irmã em Cristo. E é necessário que, se você tiver uma mágoa de alguém, vá e peça perdão, chore com ele, abrace com ele, se alegre com ele.
Aleluias. Porque nessa noite, o Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar uma vida abundante, Ele está aqui nesta noite e Ele já nos perdoou. E Ele quer também que você perdoe nesta noite. Saiba que a promessa de Deus são as melhores para você. Ouve a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você nesta noite. Que essas pequenas palavras venham ter caído assim no teu coração e você possa fazer uma reflexão da tua vida para passar a viver da maneira que Deus quer e gozar das bênçãos que você deseja. Eu quero desejar para a amada igreja nesta noite que os desejos, como o salmista nos diz, que os desejos dos nossos corações sejam realizados esse ano, em meio a tanta crise, em meio a tudo que está acontecendo. Nós temos uma proteção, nós temos um escudo, que é Jesus Cristo. Nós temos um escudo e Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege no meio de tudo isso que está acontecendo. Ele é aquele que te capacita. Aonde você pensa que não dá certo, é lá que Ele vai te capacitar para que tudo dê certo e que através dessa capacitação você venha ser abençoado e abençoar vidas também. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, Pai eterno, Pai de amor, obrigado, Jesus, porque Tu trabalhaste de maneira maravilhosa lá no passado, Senhor, na vida de José, Senhor. Senhor, talvez, ó Pai, muitos aqui estão vivendo, Pai, um momento de amargura, de tristeza, Senhor, de necessidade, Senhor amado. Senhor, talvez muito tenha apontado alguém, Senhor, para que, Senhor, vidas, ó Pai, não sejam alcançadas e tenha até criado, Senhor, ódio no coração, ó Pai. Deus tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Senhor, assim como trabalhaste na vida de José, nós vivemos no meio, Senhor, amado, de uma crise, Senhor, mas uma crise que para Ti não é nada, Senhor. Sabemos, ó Pai, que a todos os momentos de nossas vidas Tu podes, sim, ó Pai, nos abençoar. Tu podes, Senhor, derramar sobre nossas vidas, ó Pai, as Tuas riquezas, Senhor, tanto espirituais, como materiais, como físicas, Senhor, enfim, em todas as áreas de nossas vidas, ó Pai. Pai querido, aqui está, Senhor, uma igreja, Senhor, igreja em qual, Senhor, Tu tem uma promessa, Senhor, de uma vida eterna e de uma vida próspera, Senhor. A prosperidade nós sabemos que não é somente, ó Pai, através, Senhor, do dinheiro, mas, Senhor, em nossa vida total, Senhor. Quando nós, ó Pai, podemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, praticar a Tua palavra, eu tenho certeza, Pai, que nós vamos viver uma vida bem melhor, ó Pai. Senhor, eu quero Te abençoar, eu quero abençoar, ó Pai, o Teu povo nesta noite, ó Pai, com toda a sorte de bênçãos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que essa igreja, Pai, seja abençoada para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade.